Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão online da nossa grande celebração. É com grande alegria que eu falo aqui, diretamente aí na sua casa, convidando você para juntos adorarmos, para juntos exaltarmos o nome de Jesus. Declarando o Salmo 138 e uma parte do Salmo 139 que diz: Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão, quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás lá nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Tome posse da palavra do Senhor, que diz que Ele se importa com cada um de nós. Ele se importa com você, independente de circunstâncias. O Senhor não está alheio a nenhuma de nossas necessidades. Por isso eu convido você a exaltar e a bendizer o nome do Senhor Jesus. Ele nos conhece, Ele nos sonda. Que a cada dia venhamos a nos colocar diante do Senhor, com o coração aberto a ouvir a sua voz, pedindo que Ele nos limpe, que Ele nos lave, que venhamos a ser um canal de bênção desobstruído de qualquer coisa que nos atrapalhe de termos uma comunhão mais íntima com o Senhor. Louvemos o nome de Jesus, Ele é dono de todas as coisas. Exaltemos o nome dEle. Dono das estrelas e Senhor dos mares, toda a criação te exalta. Grandes e pequenos, reis e poderosos, hão de confessar teu nome. Querubins aos teus pés se prostram. Declaram que és santo, e a minha alma adora-te por tuas obras e por
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não nos deixa, independente de circunstâncias ou tempestade da vida. O Senhor está conosco todos os dias. Declaremos e exaltemos o nome do Senhor Jesus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o
Glória a Deus, irmãos, que louvor tremendo, louvado seja o nome de Jesus. E nós vamos orar agora em Lucas no capítulo 10. A palavra do Senhor nos chama, queridos, de mensageiros, mensageiros de paz, que possamos levar a paz do Senhor, a paz que excede todo entendimento, toda lógica humana, que possamos levar esta paz aos corações aflitos, que possamos levar esta paz de Jesus aos corações oprimidos em nome do Senhor, queridos. Nós temos a paz, a igreja de Jesus é detentora da paz, que possamos transbordar da presença de Jesus, que possamos transbordar da presença do Senhor, desta paz em nome do Senhor, queridos. Isso é tremendo. Nós estamos vivendo em um tempo de isolamento social, um tempo onde o número de casos de violência doméstica, de feminicídio e violência contra a mulher tem crescido. Nós estamos vivendo em um tempo onde o número de homicídios tem crescido. Nós estamos vivendo em um tempo onde famílias estão sendo destruídas, famílias estão sendo arruinadas, o número de divórcio tem subido. Então que a igreja de Jesus, querido, possa levar a paz do Senhor, que a igreja de Jesus possa transbordar nesse tempo amor, cuidado, que a igreja de Jesus possa transbordar solidariedade aos necessitados, que a igreja de Jesus possa levar fé e esperança a este mundo oprimido em nome de Jesus, a este mundo aflito em nome de Jesus. Somente a igreja do Senhor pode transbordar amor, somente a igreja de Jesus pode transbordar a fé que verdadeiramente precisamos em nome do Senhor, queridos. A palavra de Deus em Lucas no capítulo 10 nos chama, queridos, de mensageiros da paz. Ela diz também que é necessário nós ministrarmos cura aos enfermos. Então que possamos fazer isso, que possamos verdadeiramente viver o verdadeiro evangelho, que possamos verdadeiramente viver a essência da palavra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, neste momento, Senhor, nos habilitamos conforme a Tua palavra, conforme aquilo que o Senhor nos chama, conforme o chamado do Senhor para as nossas vidas, para a vida da Tua igreja. Nos habilitamos, ó Pai, como mensageiros da Tua paz. A paz, ó Deus, que excede todo entendimento, toda razão, toda lógica humana. Nós nos habilitamos, ó Deus, para transbordar a paz, o amor, a fé, a esperança, a compaixão, a misericórdia sobre o nosso próximo. Que possamos, ó Deus, olhar o outro, ó Deus, como nós mesmos em nome de Jesus. Que possamos transbordar neste tempo de aflição, neste mundo de caos, que possamos transbordar a Tua presença gloriosa. Neste mesmo momento, Pai, impomos as nossas mãos às nossas casas, impomos as nossas mãos sobre os enfermos, impomos as nossas mãos sobre os nossos irmãos que talvez estejam num leito de enfermaria, que talvez estejam num leito de hospital em nome de Jesus, aos irmãos conhecidos, amigos, ó Deus, que talvez estejam numa UTI. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de cura venha ministrar sobre cada coração, uma unção de cura, Senhor, venha ser, ó Deus, transferida agora, venha fluir por essa transmissão, e que Teu Espírito Santo opere milagre, que Teu Espírito Santo opere poder, milagres e maravilhas. Nós agradecemos ao Senhor pelos feitos do Senhor, pelos milagres do Senhor, na provisão, no cuidado, na cura, no milagre que o Senhor já tem operado na vida da Tua igreja. E nós transbordamos paz para este mundo que tanto necessita, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém. Graças ao Senhor. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor aí na sua casa, meu irmão. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Estamos em um tempo de celebração, um tempo de adoração ao nome do Senhor. E nós vamos fazer isso adorando ao Senhor Jesus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Em Mateus, no capítulo 8, Jesus ministra milagre de cura ao leproso. E Ele ministra ao leproso dizendo: olha, vá ao templo, entregue a sua oferta, isso servirá de testemunho da sua fé. Querido, nós temos a oportunidade agora de testemunhar os milagres, os feitos, a cura do Senhor sobre a nossa vida. Se o Senhor tem ministrado cura sobre a tua vida, querido, se o Senhor tem ministrado milagre de provisão, cuidado, sustento diário sobre a tua vida, sobre a tua família, esse é o tempo de testemunharmos a nossa fé. Esse é o tempo de gratidão, de generosidade, de fidelidade ao Senhor. Você pode ofertar e dizimar por transferência bancária, depósito bancário, utilizando o nosso sistema de delivery, ou pelo QR Code aqui no lado da tela, fazendo pelo PicPay. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Boa noite, amados irmãos. É um prazer imenso dirigir a palavra aos irmãos.
depois de um tempo de dificuldade, de fraqueza, mas já estamos quase que totalmente recuperados. Obrigado pelas suas orações, pelo carinho dos irmãos, as palavras e o conforto em todas as horas. Eu quero trazer uma palavra esta noite, baseada em Mateus 16, 13 a 19. Diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo: você é Pedro, fragmento de rocha, e sobre esta pedra, uma rocha, o próprio Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades ou do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Queridos, Jesus planejou a igreja para continuar a grande comissão, a grande obra que ele havia iniciado. E isso está em Mateus 28, 16 a 20. Você conhece o texto. A ordem era levar o Evangelho até os confins da terra. Jesus tinha em mente uma igreja robusta, uma igreja capacitada pelo Espírito Santo para enfrentar toda e qualquer situação, em qualquer contexto ou cultura. Por isso, a igreja não é um lugar apenas para frequentar, não é um lugar apenas para que eu possa me sentir confortável, mas é um lugar para pertencer, é um lugar onde eu estou sendo treinado 24 horas para cumprir a missão deixada por Jesus. A igreja de Jesus foi profetizada por ele como uma igreja preparada para viver os seus princípios e valores, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Essa regra não mudou. Independente do que esteja acontecendo, jamais podemos perder a visão de que Deus está no controle, que Jesus é a cabeça da igreja, Ele é o fundador e sustentador da igreja. O que está acontecendo no mundo hoje, com esta pandemia, e em especial no Brasil, tem muito a ver com a ação da igreja. Tem muito a ver, em especial, com a ação da igreja brasileira. Mesmo que indiretamente, a igreja brasileira é uma igreja diferenciada. É o maior país da América Latina, a maior igreja, o maior celeiro de envio missionário, uma igreja que é capaz de influenciar estruturas e que cresce cada vez mais. Por isso, muita coisa que acontece no contexto geral, mas que envolve a igreja, tem a ver com o levante, com as tentativas de tirar o ânimo da igreja. Mas Jesus, antes da sua morte e ressurreição, ele deixou instruções claras que iriam permanecer na vida da igreja.
Ele disse: Pedro, eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, Jesus estava desenhando o futuro da igreja, a igreja que nós estamos vivendo hoje. Jesus estava pensando numa igreja forte, uma igreja que iria suportar todos os ataques que viessem contra ela. Deixa eu dizer uma coisa para você: pertencer à igreja de Jesus é um grande desafio espiritual, talvez o maior desafio da vida de uma pessoa, porque os princípios que Jesus estabeleceu foram claros e às vezes radicais, pois ele sabia que a vida da igreja não seria fácil, que as portas do inferno sempre estariam desafiando a igreja a uma batalha. Nós estamos em batalha. Eu queria, devido ao tempo, destacar alguns princípios dessa igreja que Jesus profetizou. O primeiro deles, anote no seu coração, é que ela seria uma igreja totalmente comprometida com Ele. Irmãos, leia a Bíblia com uma leitura ampla, aberta. Veja o que Jesus diz em Mateus 11, 28. Ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Deixem o jugo do pecado, tomem o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas em outra ocasião, Jesus, em Mateus 16, 24 a 26, Jesus dá uma palavra muito forte sobre essa prioridade. Ele disse: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Aí Mateus 16, 26, ele diz: por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Lá em Mateus 10, 37, Jesus, dirigindo a outras pessoas, ele disse: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Queridos, neste tempo, desta epidemia, Deus tem me revelado algumas coisas interessantes, tem mostrado quem verdadeiramente somos enquanto igreja local, uma igreja que se diz lavada e comprometida pelo sangue de Jesus. Algumas coisas o Espírito Santo me deixado muito claro nas minhas devocionais, no meu tempo a sós com Deus, no meu quarto de estudo. Primeira coisa é que a igreja tem uma parte que é fraca. A igreja tem uma parte de pessoas que, quando a circunstância vem, elas desanimam, elas começam a vacilar, elas, em vez de buscar a presença de Deus, elas começam a buscar coisas que não tem nada a ver com a palavra, elas começam a ler e a curtir coisas que é contrária à nossa fé. E você olha a parte fraca da igreja. Mas por outro lado, olhando pelo centro, pela ótica de Jesus, a igreja, o Espírito revela que há uma parte forte na igreja. Aqueles que, independente da situação, estão sempre aquecidos pelo fogo, pelo poder do Espírito Santo. São aqueles que estão atuando, orando, sendo fiéis em tudo, movimentando, fazendo o corpo se movimentar, anunciando a palavra, servindo com alegria. Aqueles que estão disponíveis a qualquer momento. Essa é a parte forte.
Mas há uma terceira parte junto da igreja. E isso tem sido muito claro. São os perdidos que estão nos arredores da igreja. Nós precisamos ser decisivos quanto a isso. Nós precisamos ser mais fortes contra o pecado. Nós precisamos ser cheios de amor com as pessoas, mas muito agressivos contra o pecado. Nós precisamos confrontar as pessoas com mais autoridade, com mais urgência, a fim de que elas nem fiquem na parte fraca, nem na parte perdida, mas que elas se juntem ao núcleo da parte forte, porque essa é a igreja que Jesus profetizou, uma igreja totalmente comprometida com Ele. O segundo princípio dessa igreja que Jesus profetizou é que ela seria uma igreja corajosa e persistente. Você pode repetir comigo: corajosa e persistente. Por que isso? Jesus nasceu debaixo de um sistema, o mais opressor que já existiu contra os cristãos. E ele sabia exatamente que os seus seguidores haveriam de se desenvolver e enfrentar esse sistema e outros sistemas que viriam depois, enquanto permanecessem aqui na face da terra. Basta você olhar no livro de Atos. Eu vou relembrar você rapidamente. Lá em Atos 1:8, Jesus diz: olha, vocês vão receber um poder sobrenatural do Espírito Santo, e vocês vão ser testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Vão para Jerusalém e aguardem. Dos 500, 120 permaneceram. E nós olhamos ali, acabei de ler por esses dias, esse livro fabuloso. E então no capítulo 2 há o dia em que a promessa se cumpriu. O Espírito Santo veio, tomou conta da igreja. E ali o Império Romano começou a ser confrontado. Se você andar no capítulo 7, a perseguição se intensifica com a morte de Estevão, o primeiro mártir dos cristãos. E daí em diante a cena se repete, o sofrimento é intensificado. E há uma grande perseguição, na qual Saulo acompanhava. E nessa perseguição a Bíblia diz que eles foram dispersos. A diáspora, a grande dispersão da igreja. Mas no mesmo capítulo 8, verso 4, nós encontramos a afirmação de que aqueles que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Eles não saíram cabisbaixo, como aqueles que iam lá a caminho de Emaús. Eles não iam lamentando. Eles iam cheios de ousadia, porque o Espírito Santo agora estava neles. Mas eles iam anunciando a palavra. Queridos, esta é a marca de uma igreja forte. Uma igreja que ela é corajosa e persistente. Repita comigo: corajosa e persistente. E à medida que a perseguição aumentava, você vai achar, curiosamente, em Atos 9:31, a afirmação de que a igreja se multiplicava em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, e eles tinham paz. A semana passada nós ouvimos a afirmação de que paz não é ausência de problema. E exatamente aqui, em Atos 9:31, diz que eles tinham paz e cresciam no temor do Senhor, pela orientação do Espírito Santo. Lá mais adiante, no capítulo 16, o verso 25, o evento de Paulo e Silas na prisão. Esse texto é muito interessante quando você lê e relê a Bíblia cada vez mais. Diz lá que eram perto da11:58, 11:40,
Diz que eles estavam ali cantando, orando. E a Bíblia diz que os outros presos o assistiam. E eles estavam ali. E enquanto isso, Deus veio em seu favor. Enquanto isso, Deus veio e interveio na situação, libertando-os daquela situação por conta do seu louvor e adoração, da sua coragem, da sua ousadia. Olha, queridos, hoje, ao contrário daqueles primitivos, nós estamos dispersos, não por uma perseguição declarada ainda, mas por um confinamento social, por conta da pandemia. Mas eu queria dizer aos irmãos que da mesma forma que o Espírito Santo operou no início da igreja, enchendo de poder, debaixo de perseguição, enchendo de coragem e resistência, da mesma forma, enquanto estamos dispersos por todos os pontos, por várias cidades, em vários pontos da cidade de Belém, nós precisamos entender que a palavra de Deus está livre, que nós estamos aqui com liberdade. Que eu percebi, queridos, e você já percebeu, é que um vírus é capaz de parar o mundo e deixá-lo amordaçado pelo medo. Mas o que é que está por trás do medo? Você já pensou? Na verdade, é o medo da morte. Na verdade, o medo das pessoas não é do vírus, mas é o medo da morte. Porque o que se vê hoje na mídia é se falar mais de morte, é se mostrar mais túmulos sendo cavados, mais caixão para ser preenchidos. É a estatística dos que já morreram. E um destaque pequeno para os centenas de milhares que já foram curados e que não precisam morrer. Na verdade, todos os dias morre gente. A estatística mundial já diz que cada segundo nasce e morre gente. Mas o que passou para as pessoas é que tudo é desse vírus. Isso não é verdade. Mas na verdade, o que está por trás é o pior vírus, que é o vírus do pecado, que gera insegurança na pessoa. A pessoa que não tem definida a sua vida eterna, ela verdadeiramente tem pavor da morte. Por isso nossa mensagem, querido, tem que ser rápida, clara, objetiva, porque somente a igreja de Jesus tem uma mensagem que é capaz de reverter essa situação. Somente a igreja de Jesus tem uma mensagem que é capaz de salvar o homem para a vida eterna. Porque se a nossa mensagem não for anunciada com urgência, muita gente vai se perder. Muita gente vai ter a doença do vírus que é capaz de separar para a eternidade. Uma igreja saudável, meus irmãos, ela é medida, mensurada pela sua capacidade de se relacionar com Deus, independente de situação, mesmo nos dias maus. Ela é uma igreja forte, corajosa e persistente. Terceiro princípio que Jesus profetizou é que a sua igreja seria uma igreja em missão na terra, mas o seu reino não é deste mundo. Quando Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, lá em João 8,36, ao registro, Pilatos disse: "Você é o rei dos judeus?" E ele disse: "O meu reino não é deste mundo. Até porque se fosse, ele iria pelejar contra vocês. Mas o meu reino não é daqui." Queridos, esse é o nosso rei.
Ele é o Senhor, é o cabeça da igreja. O nosso reino também não é daqui. Nós estamos aqui em missão. E nós precisaríamos entender isso. Que independente de qualquer situação, com ou sem pandemia, em tempo de paz ou de guerra, nós estamos em missão. Nosso reino não é daqui. Deixa eu te dizer uma coisa, esse tempo que nós estamos passando, refletindo, em confinamento, nós precisamos entender que o Senhor continua no controle. Nós apenas estamos sendo treinados para o que há de vir, o princípio das dores. A Bíblia diz que, quando descreve os últimos dias, diz que após a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará luz, e o Filho do Homem vai aparecer no céu. Todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem nas nuvens, e os seus anjos vão ajuntar os escolhidos dos 4 cantos da terra, dos 4 ventos da terra. Mas, meus queridos irmãos, até este dia chegar, entenda, coloque isso no seu coração, nós estamos aqui em missão. Nós vamos passar pelo meio do turbilhão que o mundo há de passar. Nós vamos passar como igreja, com os olhos fitos na eternidade. Por isso, queridos, nosso contágio do Evangelho deveria ter a mesma velocidade do contágio do vírus. Com nossos relacionamentos, nós deveríamos ser muito rápidos, muito velozes na povoação do reino dos céus, porque o nosso reino não é daqui. Jesus disse uma palavra muito forte em Mateus 10, 28. Ele disse: não tenham medo dos que matam apenas o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo e mandar para o inferno. Por isso, queridos, a nossa missão quanto igreja é uma igreja missionária, uma igreja que recebeu o poder, que foi autorizada lá em Atos 1:8, e que nós deveríamos ir por todos os lugares pregando a palavra. Eu finalizo esta palavra dizendo que a igreja profetizada por Jesus, ela era desenhada como uma igreja triunfante e vitoriosa. Em Mateus, quando Jesus disse a Pedro: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus estava reafirmando um dos grandes pilares eternos da igreja. Até porque, meus irmãos, esta guerra, estas portas do inferno que se levantam contra a igreja, ela não surgiu agora, no primeiro século, nem até agora nos séculos que estamos vivendo e nos que hão de vir. Mas ela surgiu lá no céu, quando Lúcifer, um anjo de luz, se rebelou contra a autoridade de Deus. Mas de lá para cá, mesmo depois de todas as coisas criadas até hoje, sob direção do Espírito Santo, todas as tentativas do inferno foram fracassadas. Só para lembrar rapidamente, lá no Éden, os demônios já estavam aqui na terra. Eles tentaram destruir a criação do Senhor, mas o Senhor disse: da semente da mulher eu levantarei o que vai esmagar a cabeça da serpente, o próprio Jesus. Jesus veio, e então o inferno disse: agora vamos matá-lo. E então Herodes mandou matar todas as crianças da idade de Jesus. Mas Deus cumpria a sua vontade. Ele foi liberto, protegido, juntamente com a sua família terrena. Mais tarde eles disseram: vamos crucificá-lo, vamos matá-lo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele vive para sempre.
Jesus ressuscitou, foi para o céu e disse: eu vou mandar o Espírito Santo, como já mencionei. E então o inferno disse: vamos matar os seguidores. Começaram a matar os apóstolos, começaram a matar os cristãos, e os holocaustos da vida vêm se sucedendo. Mas a igreja de Jesus triunfou. Ela nunca parou, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Nada pode deter a igreja de Jesus, porque Ele é cabeça e o Espírito Santo é o guia e sustentador. Queridos, o futuro da igreja já está determinado. Reinaremos com Ele para sempre. Está lá no livro do Apocalipse. Mas até aquele dia chegar, nós precisamos ter claro na nossa mente que nós estamos aqui em missão. É por isso que Paulo diz lá, em 2 Coríntios 4,17, que os nossos sofrimentos leves e momentâneos, que estão produzindo em nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Os sinais da volta de Jesus estão evidentes. Guerras, rumores de guerra, desequilíbrio ecológico, governos, desentendimentos. Jesus voltará no dia e hora ainda não determinado. Ele diz que só o Pai tem o controle dessa situação. Mas em Apocalipse 2,10 há uma afirmação que eu quero deixar com você. Não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Estava falando das 7 igrejas do Apocalipse. Ele disse: o diabo vai lançar vocês em prisão, vão prová-los, vocês vão sofrer perseguição. E diz lá: seja fiel até a morte, e você receberá a coroa da vida eterna. Queridos, os que receberão a vida eterna, a coroa da vida eterna, é aquela igreja que não se corrompe, é aquela igreja santificada pela palavra. E independente do que ela esteja vivendo, ela está como Estevão, com os olhos fitos no céu. Há 3 níveis de atuação da igreja, e eu vou finalizar bem aqui. O primeiro deles é que a igreja neste mundo, ela reconhece a autoridade constituída. Paulo diz em Romanos 13 que as autoridades são ministros de Deus. Deixa lá, a igreja jamais pode militar em política partidária. Mas a igreja jamais deverá se calar diante daquilo que é contrário aos valores da palavra. Segunda coisa é que a igreja é orientada a obedecer às leis. Lembra de Jesus, Mateus 22, 21? Perguntaram a ele se era lícito pagar imposto. Ele disse: de quem é o desenho que está na moeda? É de César. E ele disse: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Precisamos cumprir as leis. Vamos pagar impostos. Impostos que nós não gostamos, mas está na lei. Somos igreja, estamos sujeitos às leis. Mas há um terceiro momento. E preste bem atenção nisso que eu vou lhe falar. Há um momento em que a igreja se opõe. Em Atos 5, 29, quando os apóstolos receberam ordem para não mais falar o nome de Jesus, foram açoitados e libertados. E eles disseram no dia seguinte, lá no mesmo local pregando: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Queridos, há uma coisa que ninguém pode tirar da igreja, mesmo confinando, mesmo aprisionando, mesmo ameaçando: é a adoração, é a fé, é a obediência, é a relação com Deus. Nós somos a continuação dessa igreja, somos a noiva à espera do noivo, somos as virgens prudentes com as velas acesas. Esta é a igreja que Jesus sonhava. Essa é a igreja que Jesus profetizou. Fique nela, permaneça nela,
tenha certeza de que o nosso reino não é deste mundo, mas com Jesus, e Ele reinará para sempre. Que Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, eu oro pela tua igreja. Eu oro que a tua igreja seja uma igreja cada dia comprometida com o Senhor. Seja uma igreja ousada e corajosa. Seja uma igreja que entende que nós estamos aqui passando uns dias, mas o nosso lugar é com Jesus. Reinaremos com Ele para sempre. Pai, nós te pedimos que a nossa igreja seja uma igreja que esteja cada dia preparada, com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai, eu oro pela cura da cidade, pela cura das famílias, que esses dias passem logo e nós possamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Amém.